Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como os irmãos já sabem, nós estamos realmente considerando esse versículo 14 como a primeira parte de 3 partes. Ou seja, o texto que está aqui descrito nos versículos 14 a 17, nós o dividimos em 3 partes. A primeira parte é: agarrem-se às regras básicas da caminhada, isso nesse versículo 14. A segunda parte, no versículo 15, nós intitulamos assim: evitem os males que conduzem à desclassificação. A terceira parte, circunscritas nos versículos 16 e 17, fujam da impureza e do caminho desastroso de Esaú. A primeira parte, espero no Senhor que concluamos hoje. Ora, nós vimos já a imperiosa, dentro da primeira parte, nós vimos a busca imperiosa pela paz com todos. Ele diz: seguir a paz com todos. Depois também vimos e concluímos domingo passado a busca imperiosa pela vida que agrada a Deus. Ele diz: seguir também a santificação. Nesta manhã, nós chegamos e consideraremos o terceiro ponto dessa primeira parte. Qual é ele? O final feliz aos de vida santificada. Porque ele diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, estamos nesse texto, e que ele, sem dúvida nenhuma, se apresenta, assim, falando de modo rápido, como negativo, porque ele diz: olha, sem a qual ninguém verá o Senhor. Traz até um elemento, em certo sentido, assustador. Por quê? Porque ele mostra, essa expressão, sem a qual ninguém verá o Senhor, mostra a mais terrível experiência para aqueles que desprezaram andar segundo a vida nova que o Senhor concedeu. Ora, se é assustador, sem dúvida nenhuma. Imagine o que é ler, ouvir a exposição que o próprio Senhor Jesus Cristo fez no capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus, quando falou assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Essas pessoas, no último dia, vão requerer do Senhor, exigir do Senhor uma salvação, porque eles, afinal de contas, enquanto estiveram por aqui, foram muito ativos e fizeram coisas portentosas. Mas o que ele responde é algo que deve fazer-nos temer e tremer, porque ele disse: nunca vos conheci, e eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quando nós olhamos para esse texto, do jeito que ele está aqui, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente tem que tremer nas bases.
sem dúvida nenhuma, porque afinal seremos todos testados. E o teste tem como testador nada mais, nada menos do que aquele que diz: conheço as tuas obras, segundo o Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 2 e 3, porque ele vai muito mais além. Então, esses que serão banidos da presença do Senhor, eles não verão o Senhor no sentido daquele olhar amigo. Porque a Bíblia diz que não existe nada mais agradável do que o olhar amigo. A pessoa que você olha para ela e ela retribui o seu olhar, olhando para você, e você percebe que não há nela ressentimento, não há nela rancor, não há nela cheiro de inimizade. O Senhor vai olhar para certas pessoas sem a mínima misericórdia. Esse texto que eu acabei de ler em Mateus capítulo 7. E é isso que nós temos aqui diante de nós. Por outro lado, você viu como eu fiz? Por outro lado, qual será o resultado para os que perseguiram, seguiram a paz com todos e a santificação? É o que nós vamos ver nesta manhã. Vamos considerar esse final de versículo 14 de uma forma positiva. Porque se as pessoas andaram de modo agradável ao Senhor enquanto aqui estiveram, elas verão o Senhor no sentido mais positivo possível. Então eu quero mostrar para vocês e para mim também 3 graciosos aspectos relacionados com o olhar favorável, gracioso ao Senhor e receber, evidentemente, em contrapartida, o olhar gracioso dele. O bem-vindo dele é o que nós queremos falar aqui. Então, para tanto, não vai sair aí, não tem nada para sair aí, mas eu vou mostrar para vocês 3 coisas. Primeiro, depois eu vou discorrer, nós vamos ver que os que seguiram a paz gozarão perfeita paz com ele e a paz dele. Depois vamos ver que os que seguiram a santificação experimentarão e exibirão uma perfeita santidade. E em terceiro lugar, veremos que os que seguiram a paz e a santificação serão semelhantes a ele e passarão a ser alvo do deleite dele. Não tem nada melhor do que isso. É o que veremos com a graça do Senhor. Vocês entenderam até aqui? Entenderam? Então vejamos. Nesse texto, nós estamos agora, verão o Senhor. Só nesse texto, nós temos essas 3 coisas. Então vejamos primeiro. Por que seguiram a paz? Gozarão perfeita paz com ele e
a paz dele. Como é isso? Ora, a paz com ele, paz com ele. Vocês têm a ideia, assim, de duas pessoas que estão uma diante da outra. Essas pessoas podem não ter paz entre si. Então, você não pode dizer, estou em paz com fulano, ou fulano está em paz comigo. Mas o que nós vamos ver é paz com ele. Esse é o sentido. É paz com ele no sentido de uma positiva amizade com ele. É uma paz ímpar, não há paralelo, ela é ímpar. Paz que já começa agora e paz que será experimentada no futuro este que não terão término jamais. Um futuro que não terá, melhor dizendo, término jamais, a eternidade. Irmãos, eu creio que a nossa geração de crentes, de cristãos, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, é uma geração bem pobre no que diz respeito à nossa relação com o Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, apesar da dureza que ali nos apresenta os relacionamentos, os interrelacionamentos, Israel, uma nação em meio a tantas outras nações, experimentando guerras. Então, uma geração guerreando com os seus inimigos ao redor, ou seja, as outras nações. Mas, ao mesmo tempo, uma nação que experimentava a inimizade interna. A gente olha isso e vê os salmos cantando esta inimizade, inclusive interna. É lá no Salmo que nós vemos Davi sendo tipo do Senhor Jesus, dizendo que aquele que come no meu prato, ele vai me trair, porque, aliás, não esperemos que o inimigo nos traia. Quem nos trai é o amigo, são os amigos que traem. Por isso que a surpresa ela é uma realidade, porque o que andava comigo, ora, Judas Iscariotes andou com o Senhor, mas, no entanto, apesar de o Senhor ser amigo dele, o Senhor disse, no momento quando ele veio e o beijou no Getsêmani, o Senhor disse, amigo, para que vieste? O Senhor era amigo dele, mas ele jamais foi amigo do Senhor. Por isso, fez o que nós conhecemos, entregou o Senhor nas mãos dos piores inimigos de Israel e do Senhor, pelo que o Senhor foi morto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, apesar disso, de um mundo hostil, de tantas pseudo-amizades, mas o que é fundamental é a experiência de ter paz com Ele. E todos nós deveríamos aqui abraçar essa ideia, agarrar-se a essa ideia, porque está escrito, Romanos, capítulo 5, diz assim, fala assim mesmo, justificados, pois, versículo 1, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pela fé, por meio de mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A afirmação que temos aqui, meus irmãos, é algo
impressionantemente grande e que nós deveríamos experimentar no sentido do que isso deveria acarretar. Ter paz com Deus. Para vocês terem uma ideia do que isso pode resultar, vocês responderão o que eu vou falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Ele se reconciliou conosco, como diz Romanos capítulo 5. Ele se tornou nosso amigo. Nós que éramos inimigos do entendimento por causa das nossas iniquidades, Ele agiu por intermédio do seu Filho, se fazendo nosso amigo. Irmãos e irmãs, nós somos muito instáveis, nós somos volúveis, os nossos sentimentos, eles vão para a direita, vão para a esquerda, vão para cima, vão para baixo. Às vezes nós estamos de bem com o cônjuge, de repente muda, parece assim, o cônjuge não me ama mais, mas não é com ele, é diferente. Aconteça o que acontecer, uma vez que ele se fez nosso amigo, jamais deixará de sê-lo, mesmo que nós, vez por outra, não acreditemos nisso. Mesmo que nós, vez por outra, demos as costas para ele, mas ele continua sendo nosso amigo. É uma paz, veja bem, com ele. Além disso, eu disse que esses gozarão perfeita paz com ele e a paz dele. Agora aqui, meus irmãos, nós chegamos a um aspecto que, se o primeiro é muito importante, o segundo é resultado do primeiro, que é a paz dele. Irmãos, o que será essa paz de Deus? Vocês lembram? Nós temos um vislumbre dessa paz de Deus quando o Senhor Jesus, estando no barco, cansado do dia, pesado, ele deitou-se na proa, ou melhor, na popa do barco, popa é a parte traseira, e então, não sei que travesseiro é aquele, ele deitou-se no travesseirozinho ali e dormiu, irmãos. Repentinamente, abateu-se sobre o barco, ventos e ondas bravias, a ponto de ir daqueles homens, dentre eles, talvez a maioria, talvez, fosse conhecedora, a maioria conhecedora daquela região e acostumado com temporais, mas eles ficaram apavorados. E você já sabe o final da história. Vão até ele, diz: mestre, não te se dá que morramos? E eles viram o que é a paz de Deus. Ele não foi incomodado em coisa alguma. Ele não foi perturbado de maneira nenhuma. Ele simplesmente levantou-se e disse: acalma-te, ó vento, emudece, ó mar. Então fez o quê? Grande bonança. Meus caros irmãos, quem andar em paz com o Senhor, experimenta a paz do Senhor. É essa paz que nós estamos vendo. Ou seja, essa paz dele diz respeito à natureza, à constituição, ou à
qualidade, o tipo de paz que ele experimentou. Imaginemos um pouco isso, irmãos. Às vezes aqui, às vezes eu falo assim uma coisa, de repente a gente está ouvindo vozes, e o que é isso? Olha, perdeu a paz, né? E a gente perde tanta paz, né? No trânsito. Quando eu digo perde a paz, é assim, se assusta. Se assustou, o que é que aconteceu? Perdeu a paz. O Senhor Jesus, nós vimos o Senhor Jesus se assustar alguma vez? Ei, não brinque assim comigo não. Olha, não brinque assim comigo não. Não vemos. A paz dele era a sua segurança, era o que deixava eles tranquilos. Muito mais do que o cantor fala. Como é? Como é isso aí? Bem alta. Não, peraí. Ô, João, aproveite, por favor. Todo mundo quer saber. Dá para ele ler o microfone aí, por favor. É sério. Aqui ninguém brinca, não. Ó, já se perturbou. Ele mesmo disse que calmo, sereno e tranquilo. Como é que é? Cadê o microfone para o homem cantar, rapaz? Vocês não querem dar para ele? Deixa ele cantar para os outros lá atrás saberem o que é. Bem legal. E a senhora pode ajudar ele, senão ele morre. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, Olha, amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Bom, isso aqui é aula ilustrada. Muito obrigado, viu? Puxa, e olha, você passou no teste, viu? Gostei da voz. Professor Davi, passou? Você não fala não, professor Davi? Passou. Pronto. Olha, esse tipo de teste é muito legal, né? Se fosse, olha, você vai ser testado, ele não ia cantar nunca, Lucas. Mas graças ao Senhor. Pois bem, essa é a paz, preste atenção, que excede todo entendimento. Como o apóstolo Paulo disse, para que nós não fiquemos ansiosos. Ele disse, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso, irmãos, que nos aguarda. Agora imaginem o seguinte, no céu, no novo céu e nova terra, nós sendo pastoreados por Ele, nós caminhando com Ele, não haverá perturbação alguma no santo monte do Senhor. Isso nos aguarda. Por isso, irmãos, que essa paz de Cristo, ela pode ser experimentada hoje. Vocês ouviram a gente falar muito isso, inclusive nesses 2 últimos domingos, eu falei, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz, em vosso coração. Que bênção! Que bênção! Esse é o primeiro aspecto do resultado de se seguir a paz com todos, conforme temos visto. Alguma dúvida? Já? Sim, senhor. Então, esse sentido, ver o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor,
O irmão está dizendo que ele fala com temor, mas parece que essa expressão, verá o Senhor, é uma expressão bem pequena. Ele traz a ilustração que o Senhor disse quando Judas viu o Senhor, mas, no entanto, ele não foi amigo do Senhor. Então, parece assim a expressão verá o Senhor algo bem pequeno. Ok. Ainda bem que o senhor falou, eu acredito que o senhor, ao dizer assim, eu falo isso com temor, a gente percebe que há Vamos pensar aqui o seguinte, para eu responder. Vocês entenderam a pergunta dele? Vamos pensar aqui o seguinte. Há um episódio registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, que Paulo diz assim, mais ou menos o seguinte: quando eu estava indo para a Macedônia, vocês não querem olhar, não? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ele fala assim: ora, quando cheguei, melhor dizendo, a Troade, para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Por quê, irmãos? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo, com sinceridade, com honestidade, ele diz, ele um apóstolo, ele um pregador por excelência, ele diz que ele ficou perturbado, porque ele não tinha o seu amigo com ele. Agora você pergunta, mas o que tem a ver isso com a pergunta do irmão? Tem, vamos chegar lá. Há muitas coisas que nos perturbam. Tito, se estivesse ao lado de Paulo, vocês vão responder: daria tranquilidade a Paulo, sim ou não? Sim. Irmãos, os casados sabem como a presença do cônjuge faz bem, nos deixa mais à vontade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu imagino que o nosso irmão Charles Lillinger não jamais cantaria se a cara metade dele não estivesse ali do lado. Mas como ela estava lá, ele segurou, ela se segurou, minha filha, me ajude, e cantou. Porque é isso. A presença de alguém que nos é caro traz alegria. Vocês já viram em filmes, vocês também já tiveram oportunidade, o senhor mesmo, quantas vezes quando o senhor estava assim meio até dolorido e alguma coisa, quando o senhor viu os netinhos, o senhor esqueceu da dor? Esqueceu da dor, ele está ajudando. Esqueceu as dores, porque viu alguém muito caro. Bem, tudo isso para dizer assim, ver a quem nós amamos é algo muito especial. Já pegou? Já? Irmãos, nós passamos a vida toda nessa expectativa de vê-lo. Imagina o que é vê-lo sem nenhum pecado, como vamos ver daqui a pouco. Ver a quem morreu por nós. Não tem como descrever isso. Vocês entenderam? Não é coisa pouca, não. E a expectativa dele, como vamos ver daqui a pouco também, quando ele será tomado de grande alegria, quando o último estiver com ele.
por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, da ignomínia. É grande coisa. Agora, Judas Iscariotes não conseguiu ver isso. Mas pensemos em Pedro, quanto amor Pedro tinha pelo Senhor, apesar do pecado. A prova disso é que mesmo para salvar a pele, tenha negado o Senhor 3 vezes, mas o que ele mais queria era ver o Senhor. É grande coisa. Não é pouca coisa. Deu para responder? Amém. Veremos o Senhor. Tem mais alguma pergunta? Sim. O irmão está lembrando que enganoso é o coração e corrupto, e a pergunta está no sentido se é possível nós nos enganarmos, se estamos em paz com Deus. Ele lembra do caso de Davi, a Bíblia não registra especificamente, mas parece que nada o incomodava até que Natã veio e o repreendeu. E ele também fala do Senhor, se o senhor já viu casos assim, que a pessoa ela diz, eu estou em paz, mas o senhor pode perceber que ela não está em paz. É possível isso? Eu vou lhe responder, primeiro, dando a entender que concordo com o senhor, e depois dizendo que não concordo com o senhor, porque a Bíblia não deixa isso. Começo dizendo o que o profeta Isaías diz, para o perverso não há paz. Então, aí vem a outra questão, é que se ele diz, para o perverso não há paz, e nós olhamos o Salmo 73, e o salmista diz que eles viviam tranquilos, etc, etc, aquela tranquilidade, aquela paz, não é a paz que nós estamos falando. Com relação a Davi, apesar de a gente pensar que Davi viveu em paz, ele disse que não. Se você pega, por exemplo, Salmo 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, entrou a podridão dentro de mim. Ele não tinha paz, não. Quando nós olhamos o Salmo 51, que retrata também o Davi no seu pecado, ele diz coisas interessantes. Agora, quando a gente lê o Salmo 38, vamos lá? Salmo 38. Eu li o 32, todo mundo conhece, mas vamos ver o 38, alguma coisa. Diz assim o Salmo de Davi, em memória, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças.
Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te oculta. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Esse homem está em paz? Então, quando eu estou dizendo aqui, que eu estou falando assim, eu disse que ia dizer que concordo uma parte, assim, porque há a possibilidade de alguém ter uma sensação de bem-estar. Mas isso não é o que nós estamos estudando, a paz do Senhor. Eu sempre estou repetindo aqui, seja a paz de quem no hábito do vosso coração? De Cristo. Por outro lado, tem uma coisa que nós não podemos ver. Veja bem, você tem que olhar, digamos, nós estamos olhando uns aos outros. Qual é a esposa que não percebe seu marido perturbado ou não? Qual é a esposa que não percebe? Eu estou certo? É a pessoa mais próxima. Um homem abrir a boca e dizer, seja a paz de Cristo o árbitro no meu coração, a gente tem que fazer assim, ó. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não sei se eu lhe respondi. Sendo honesto, nós não vamos achar que está tudo bem se a gente não está bem. O que eu quero dizer assim, irmãos, talvez a gente queira entrar numa esfera que é subjetiva, porque se trata do que alguém está dizendo, olha, eu estou em paz. Mas você sabe, quando você diz assim, fulano, você está em paz? Estou em paz. Aí eu me lembro do que o pastor Caio Fábio disse para mim aqui atrás, olha, uma reunião. Eu vou contar rapidinho essa história. Certa pessoa me injuriou, levantou calúnia contra mim, e como a questão era séria, eu fui em casa, quando eu soube da história, disse, minha esposa, a gente precisa ir lá com o pastor Caio. Ele era vivo. Fomos até lá, eu contei para ela a história, fomos até lá, e o pastor Caio disse, meu filho, isso veio para querer derrubar sua vida, seu ministério, sua família, tudo. Reuniu o presbitério. Veio a comissão aqui e trouxe a pessoa que fez a denúncia. Aí vai, ela declarou, não, eu fiz isso tomada pelo diabo meu. Ela fez a tem registro, hein? Aí, e eu ali olhando, o pastor Caio disse assim, o pastor Júnior era vivo, disse, Jaime, você está bem bronqueado com essa mulher, não está? Eu disse, não, estou tranquilo. Aí o pastor Caio disse assim, meu filho, eu só tenho 25% de visão, mas dá para ver que você está bloqueado. Então, uma coisa é a pessoa dizer, não, eu estou tranquilo, mas outra coisa é quando se olha para aquele que diz que está tranquilo. Entendeu? Mais outra? Vamos em frente, então? Além disso, porque seguiram a santificação, experimentarão e exibirão a perfeita santidade. Irmãos, isso não é coisa pouca. Serão semelhantes a Ele. Irmãos, isso nos leva àquilo que
João, na primeira epístola, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, nos fala. Vejam o que ele diz em 1 João, capítulo 3. Diz assim o quê? Vamos ler junto? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vamos ler agora bem lentamente. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, vamos ler juntos, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Judas Iscariote passou o tempo todo vendo Ele, mas não como Ele é. Judas Iscariote não pôde dizer assim, via a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os outros sim, tiveram olhos para ver, para olhar para Ele e além do que é visível, e fazer como Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tudo bem? Foi uma pergunta que fizeram? Foi? Não. Além disso, vocês lembram que o apóstolo Paulo falou aos filipenses? Ele disse, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, olha só, o que ele vai fazer? Filipenses capítulo 3, 21, o qual transformará este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, naquele dia, nós que seguimos a paz com todos e a santificação, seremos como Ele. Veremos o Senhor, seremos como Ele. Isso é uma coisa que realmente excede todo entendimento. É algo impressionante, mas faz parte da nossa viva esperança. Não mais haverá corrupção, ou seja, decomposição de modo nenhum, pecado nenhum, desvanecimento, melhor dizendo, do que somos. As irmãs não vão precisar ir mais aos salões de beleza. E, além do mais, beleza que nunca se perderá. Seremos como Ele é. É pouca coisa? Não é, não. Não é pouca coisa. E então, por que seguiram a paz e a santificação, uma vez sendo como Ele é? Pasmemos. Vou agora falar de forma inclusiva. Nós seremos alvo da sua admiração, da sua contemplação, da sua alegria. Isso é impressionante. Como é isso? Vamos olhar para o início. Vocês pensam que nosso Deus não se agrada com o que é belo? Olhemos para o início. Gênesis diz assim: viu Deus
tudo o que fizera, e eis que era tudo muito bom. Ele que nos deu olhos para contemplarmos a beleza desse mundo quando nós estamos atentos a elas. Ele que nos deu ouvidos para que sons agradáveis possam ser captados e guardados e interiorizados. Ele que nos deu o paladar para que possamos experimentar as coisas boas, comestíveis. Mas olha, irmãos, Ele nos fez. Ele está preparando a gente. Sabe para quê? Para passar a eternidade. É impressionante, eu falo isso com temor. Nos contemplando. Vocês acreditam nisso? Acreditamos nisso? E agora? Vocês têm que responder. Acreditamos nisso? Está fraco, não está? Você está dizendo assim, eu tão feio, eu tão feia, como que o Senhor vai contemplar a minha feiura, etc, etc. Quem disse que vai ter feio no céu? A sua feiura vai ficar de fora. Quem disse? Não se preocupe não, Lucas. João Batista, não se preocupe. Vamos prestar atenção aqui a algumas coisas. Sofonias. É quase o último livro da Bíblia, antes de Zacarias. Antes de Ageu. Sofonias, capítulo 3. A gente não acredita, né? Olha, nós no céu a gente não vai fazer como algumas adolescentes, mas é mais as meninas, as adolescentes. A mãe diz assim, minha filha, você é tão linda. Mamãe coruja é assim mesmo. Mãe e pai sempre acham os filhos bonitos. Mas eu não sou isso que a senhora está dizendo. O senhor não falha. Sofonias. Capítulo 3. Acharam já? Versículo 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Isso é naquele dia, hein? Porque serão apacentados. Deitar-te-ão, e não haverá quem os espante. Olha aí a paz aí. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está onde? No meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá em Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em quem, irmãos? Em ti, com júbilo. Irmãos, o marido mais inteligente, mais sábio que eu conheci, e não vai ter outro, sabe quem é? Canta. Quem é o marido mais sábio, mais inteligente? Se você disse sou eu, está mentindo, está enganado. Não é você, não. E se você disser para ela assim, olha, quando você se casar comigo,
Isso eu estou falando de solteiro. Não vai dizer essas coisas, não. Você vai ser minha lua direto, o tempo todo minha lua. Você vai se enjoar da lua também. Nesse mundo não tem jeito. É o Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. Veja como ele é inteligente. E que inteligência! Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Propósito, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Propósito final. Leiam comigo, por favor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, ele está trabalhando, ele está agindo, o Espírito Santo está atuando para fazer com que naquele dia a igreja esteja diante dele e ele exulte, contemplando a sua própria obra, beleza. Deus ficará satisfeito. Então se cumprirá de uma forma absoluta, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Harmonia nos novos céus e nova terra. Isso ocorrerá porque ele é inteligente, trabalhando para fazer com que a sua noiva, a igreja, seja uma esposa em que ele não veja defeito nenhum, seja ela gloriosa, e ele verá então o penoso trabalho da sua alma. O meu servo ficará satisfeito, porque justificará a muitos pelo trabalho dele, por dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês estão entendendo? Irmãos, no céu, pior do que na pandemia, quem tiver, como é que chama, salão de beleza, vai morrer de fome. Que não vai ter uma só mulher que tenha necessidade de fazer qualquer trabalho, seja depilação, seja pintar as unhas, etc. Não vai. Então, no céu não terá um só barbeiro, cabeleireiro e coisas assim. Eu e o Henrique e Zé não vamos mais usar óculos. Visão perfeita. O Sr. Francisco não vai usar mais máscara. Não vai haver poluição. O Pedro Paulo Jucá, nem azul, máscara azul ele vai querer usar. Não vai precisar nada disso. Perfeição. Absoluta perfeição. Terminando. Penúltimo livro da Bíblia, Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar. De que maneira, irmãos? Judas. Capítulo 24, ou melhor, versículo 24. Só tem esse capítulo, só o versículo 24. Vou ler de novo, porque vocês não acompanharam. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar, como? Com exultação, imaculados diante da sua glória. É pouca coisa?
Não, não é pouca coisa. Então, aplicando aqui, que nós que somos casados, aproveitemos essa oportunidade que o Senhor nos dá, porque temos que dizer, a partir do lar, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Marido e esposa precisam aproveitar essa escola que o Senhor deu, esse ginásio que o Senhor preparou, que é o casamento, que é a família, para que nos amemos uns aos outros. Tudo mais virá dessa partícula menor, dessa sociedade menor que é o lar. Tudo bem? Tudo bem, Jorge? Alguma pergunta? Tem pergunta aí? Não. Alguma pergunta? Sim. E o que? Se conformou? Ah, sim. O irmão disse que o senhor falou que o Senhor Jesus foi o homem mais inteligente. E aí causa uma dúvida a ele, uma estranheza, porque para ele, e ele pergunta se está errado, inteligente são os homens. O Senhor concede inteligência aos homens, mas o Senhor Jesus é Deus. Aí ele perguntou o que mais? Diga o que. Ele terminou se de está perguntar. errado. Não, ele perguntou assim. Ele disse, estou errado? Aí eu fiz assim, tá? Não foi? Foi. Eu vou começar aqui, já bateu, vou começar daqui, dizer assim, olha só. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, inteligência aí, e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele era inteligente. E sabe por que nós somos inteligentes? Porque Deus é inteligente. Façamos homens com a nossa imagem e semelhança. Por isso que eu disse. E ele é inteligente, sabe por que eu falei inteligente? Porque os homens deviam ser como ele, nós devemos ser como ele, tratar bem as esposas, cuidar dela como nós cuidamos do nosso próprio corpo, e aí nós contemplaremos a beleza dela no Senhor. É isso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a graça de servirmos a Ele todos os dias da nossa vida, com a alegria dEle, buscando a paz com todos e a santificação, porque nós queremos o quê? Vê-lo como Ele é. Amém?